mandou um mensageiro para Elias, para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, e em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando por um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Ele disse: já tive o bastante. Tira minha vida, Senhor, não sou melhor do que os meus antepassados. E depois se deitou debaixo de uma árvore e ele dormiu. E de repente um anjo lhe tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a sua viagem será muito longa. E então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Mas os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando também matar-me. O Senhor lhe disse: saia, fique no monte, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. E então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor também não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, como uma brisa suave. E quando Elias a ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a receber aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Senhor, nós reconhecemos que, como foi dito aqui, nós precisamos de direção, nós precisamos ouvir o Senhor. A tua palavra diz que quando o povo não ouve o Senhor, ele perece. O povo carece por falta de profecia, de discernimento. Por isso que nós estamos aqui reunidos em volta da tua mesa, Pai, porque nós reconhecemos o quanto é importante para nós como filhos pararmos para dar ouvidos à voz do nosso Pai. E Pai, nós não queremos perder nada do que o Senhor quer falar com a gente. Nós não queremos perder nenhuma palavra, nenhum conselho. Então nós pedimos, Pai, que pelo Teu Espírito o Senhor nos ajude. Nos ajude nos dando olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o Teu Espírito, que o Senhor, Pai, deseja falar ao nosso coração. E eu peço ao Senhor que nessa noite o Senhor conceda graça ao pregador, para que no abrir da boca dele, somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Eu quero conversar com vocês sobre o tema nessa noite: você precisa descansar. Diga para quem está do seu lado, por favor: você precisa descansar. Não, diga para uma pessoa bem assim, olha para ela com um sorriso maravilhoso e fala para ela: você precisa descansar. Irmão, só esse tema já é motivo de você dar glória a Deus, amém? Amém, irmão? Só esse tema você já fala assim: hoje eu já estou saindo abençoado, aleluia. O que o pastor pregou hoje? Você precisa descansar, aleluia. Mas irmãos, a vida de Elias pode ser dividida em dois momentos. Um momento em que ele está causando pressão, e um momento que ele está debaixo de pressão. E o momento que ele está causando a pressão é muito conhecido por todos nós, porque a Bíblia diz para mim e para você: Acabe
era o rei de Israel, e por ter se casado com uma mulher chamada Jezabel, que era a rainha dos Sidônios, Jezabel trouxe com ela todo o aparato religioso desse povo. Jezabel literalmente aboliu o culto ao Deus verdadeiro e instituiu o culto a Baal e a Astarote como culto oficial da nação de Israel. Ou seja, no período em que Deus levantou Elias como voz profética, Israel não adorava mais ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A religião oficial de Israel nessa época era o culto a Baal e o culto a Astarote. É por isso que Jezabel conseguiu, juntamente com os israelitas, matar tantos profetas. Você viu pela denúncia de Elias aqui, Deus mataram todos os seus profetas, ou seja, muita gente havia morrido por levar o nome de Deus. Como é que Jezabel consegue fazer isso? Simples, porque ela torna o culto a Yahvé proibido, e com isso ela legitima o assassinato de qualquer um que tentasse adorar a Deus nesse período. Eu não sei se você sabe, mas Baal, esse Deus que é o Deus da fertilidade, o Deus da produção, ele gostava de ser adorado de duas maneiras. Primeira maneira, prostituição ritual. Então as pessoas, elas tinham toda a prática sexual impura que você possa imaginar para cultuar essa divindade. Uma vez que Baal é o Deus da produção, da fertilidade, então ele requeria um culto a partir de orgia sexual. Ele tinha os seus prostitutos, suas prostitutas rituais que ficavam ali junto aos altares, ao templo onde ele era adorado, e as pessoas se deitavam com esses prostitutos e essas prostitutas para fazerem todo tipo de prática sexual impura que você possa imaginar para que Baal fosse cultuado. E a segunda forma que Baal adorava ser adorado era o sacrifício de crianças. Baal requeria o sacrifício de inocentes para que ele fosse adorado. E esse é o estado decadente, espiritual, moral e ético que a nação de Israel se encontra. Pensa, os caras abandonaram o culto ao Deus verdadeiro para adorarem Baal e Astarote por causa de produção de fertilidade, acreditando que Baal e Astarote eram responsáveis por toda a sua produção, seja ela em nível agrícola, seja ela em nível agropecuária, fosse ela em nível pessoal, tendo crianças, e estavam se entregando à orgia e ao sacrifício de inocentes para que Baal fosse adorado. É nesse contexto de decadência espiritual, moral, social, que Deus levanta esse homem chamado Elias. E perceba, o texto sagrado não cita para nós o nome da família de Elias. Grande parte dos homens usados por Deus na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você conhece o nome da família deles, porque um judeu é referido pelo nome da sua família. Mas a família de Elias é tão insignificante dentro dessa estrutura política, que o nome da família nem é referido. O que é usado para referir-se a ele é a sua cidade, Elias de Tisbe. E se você procurar, Tisbe também é uma cidade tão pequena, tão insignificante, que nem estava no mapa de Israel. Ou seja, irmão, Deus não usa esse homem por causa do seu posicionamento social. Deus não usa esse nome por causa da sua importância política, social ou cultural. Deus não usa esse homem porque ele está bem posicionado socialmente. Não, Deus usa esse homem porque ele tem uma palavra de Deus na boca dele. Deus usa esse homem porque Deus encontra um coração disponível para falar ao coração dele. E Elias, tomado dessa palavra de Deus, se levanta, vai até Acabe e diz: a partir de hoje não vai chover por 3 anos e meio. Ou seja, se Baal é responsável pela produção, vamos ver o que Baal é capaz de fazer se o Deus dos céus fechar os céus. Elias foi intencional, irmãos. Não é à toa que ele disse que não choveria. Já que o Baal é responsável pela produtividade, vamos ver o que o Baal dá conta de fazer quando Deus dos céus fecha os céus. E Israel entrou num nível de escassez terrível. Imagina, 3 anos e meio sem uma gota de água. Os rios foram se secando, as fontes de águas foram se secando, e a situação foi se tornando caótica. O gado foi morrendo. Mas apesar de todo o colapso que Elias via ser estabelecido à sua volta,
a ele e aqueles que estavam em conexão com ele, nenhum recurso faltou. Você pode dar glória a Deus por isso, pelo amor de Deus. Por quê, irmão? Porque preste atenção, a nossa provisão não depende da realidade do mundo à nossa volta. A nossa provisão está conectada ao nosso Deus. Ele não supre segundo as riquezas da realidade à nossa volta. Ele nos supre segundo a sua riqueza e glória em Cristo Jesus. Alguém crê nisso aqui? Pelo amor de Deus. E passados esses 3 anos e meio então, Elias volta a Acabe e ele faz um desafio. Ele percebe que é tempo de trazer a nação de Israel de volta à fidelidade ao Senhor. Então ele vai a Acabe e diz: olha, diga aos profetas de Baal e Astarote que amanhã nós vamos subir juntos ao monte, não é o Horebe, gente, esqueci o nome do monte que ele sobe para sacrificar. Carmelo, obrigado, é esse mesmo. Aleluia, glória a Deus, é isso aí. É tanto monte que eu até esqueci o nome do monte. Nós vamos subir ao Monte Carmelo. Estive lá o ano passado. E nós vamos propor um desafio. Os profetas de Baal vão estabelecer um altar e eles vão orar ao seu Deus. Eu vou estabelecer um altar e eu vou orar ao meu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, amém? Você conhece a história? Os profetas de Baal estabeleceram um altar, né, fizeram um aparato ali e começaram a clamar desde a manhã até por volta do início da tarde. E eles clamavam: Baal, Baal, Baal. E Baal não respondia. E à medida que o tempo foi passando e eles, né, iam se vendo cada vez mais tensos pela falta de resposta, o Elias foi aproveitando a atenção deles para dar uma zoada, né? Aí o Elias falou assim: gente, eu acho que vocês têm que clamar um pouquinho mais alto, porque Baal pode estar dormindo, né? Ou eu acho que vocês têm que clamar um pouquinho mais alto, porque vai que Baal saiu de férias e não está ouvindo vocês, né? É semana de feriado. Baal aproveitou para tirar uns dias, ou quem sabe ele não está no banheiro. E os profetas foram clamando e se cortando para de alguma forma, naquele ritual, Baal responder a sua oferta, mas não houve resposta. Então a Bíblia diz que por volta das 3 horas da tarde, que é o mesmo horário em que Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário, amém? A Bíblia diz que Elias reparou o altar com 12 pedras, cada pedra representando uma tribo de Israel, e ele colocou um cordeiro sobre aquele altar. E para ficar claro que aquele ato era um ato responsivo de Deus, para tornar aquilo ali um pouquinho mais difícil, a Bíblia diz que ele encheu o altar de água e ainda cavou, né, um buraco em volta do altar e encheu de água. E ele fez uma oração muito simples. Ele levantou os olhos para o céu e disse: Deus, mostra para esse povo que ainda há Deus de Israel, e responde com fogo. E a Bíblia diz que veio fogo do céu e consumiu a oferta, a água que estava no altar e a água que estava em volta do altar. E naquele dia todo Israel reconheceu que não havia outro Deus senão o Deus de Israel. A Bíblia diz que Elias, ao desafiar o povo à fidelidade, pegou os 450 profetas de Baal e os 400 de Astarote e cancelou o CPF de todo mundo. Quem entendeu? Naquele dia 850 CPFs foram cancelados, irmãos. O povo partiu para cima dos profetas e eles foram mortos. E quando Elias volta desse massacre, ele vira para Acabe e diz: eu, se fosse você, descia o Carmelo correndo, porque está vindo abundante chuva. Elias se volta para a direção do mar Mediterrâneo e diz para o seu servo: eu vou começar a orar, e se você ver qualquer coisa, você me avisa. E ele dobra o joelho e pergunta para o servo: e aí, você está vendo alguma coisa? Ainda não. Ele dobra o joelho pela 3ª vez. O texto de Tiago diz que ele orou sem cessar, até que Deus respondesse.
E na terceira vez, quando ele se volta para o seu servo e pergunta: e aí, você está vendo alguma coisa? A Bíblia diz que o servo diz para ele: eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas aquilo para Elias era o suficiente para ele saber que uma abundante chuva estava vindo. De repente o céu se fechou. Elias dobrou a sua capa, juntou junto às pernas e começou a descer correndo. E a Bíblia diz que naquele dia houve um aguaceiro sobre a nação de Israel. Deus estava provando que a fertilidade e a produção não tinham nada a ver com Baal ou com Astarote, mas com a sua providência, a sua mão poderosa. Você pode dar glória a Deus por isso, meu irmão? Pelo amor de Deus. E depois desse avivamento todo, o Acabe chega em casa falando assim: Jezabel, minha filha, você não está sabendo o que o Elias está fazendo, viu? O menino está tocando terror lá fora. Matou 450 profetas de Baal, matou 400 de Astarote. O menino está terrível. E a Bíblia diz que Jezabel então manda essa notícia para ele: que os deuses me castiguem amanhã, se a essa hora eu não fizer com você o que você fez com os meus profetas. E a Bíblia diz que nesse momento Elias foge de medo para preservar sua vida. Ou seja, nós estamos vendo agora o momento que Elias não está mais causando pressão, ele está sobre pressão. E como é que Elias vai reagir agora que ele está sobre pressão? O texto diz: com medo de perder a sua vida, ele foge. Não é esquisito isso? Um cara que por 3 anos e meio viu o sobrenatural de Deus e viu tantas ações extraordinárias de Deus, inclusive há poucos minutos atrás, diante dos profetas, agora por uma ameaça de uma mulher ele foge. A primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos, é que mulheres são perigosas. Cuidado. Amém? Essa é a primeira lição que eu aprendo, irmão. Abre o seu olho, amém? Mulheres são perigosas. Estou brincando. Mas, irmãos, por que Elias fugiu da ameaça de Jezabel? E preste atenção: segundo a psiquiatria, segundo a psicologia, pessoas que estão vivendo esgotamentos emocionais, elas apresentam determinadas características. Primeira característica que uma pessoa apresenta quando ela está vivendo um esgotamento emocional é um alto índice, um alto nível de irritabilidade. Tudo irrita ela. Coisas simples que passariam desapercebido se tornam coisas para tirar essa pessoa do sério. Segunda coisa, essa pessoa, ela perde o prazer nas relações sociais. A pessoa fica profundamente irritada e ela não quer mais se relacionar com ninguém. Qualquer pessoa que demande dela algum tipo de nível emocional, ela quer para longe. E terceiro, a pessoa perde o apetite por viver pela falta de descanso, pela falta de lazer, pela falta de descanso. A pessoa perde o prazer. E sabe, eu não sei se você está percebendo, mas o texto apresenta exatamente essas mesmas qualidades na vida de Elias. A razão de Elias fugir, irmãos, não é porque Jezabel parecia um desafio maior do que a dos profetas, é porque ele não tinha mais tanque emocional para lidar com aquela demanda que estava chegando. Porque o seu tanque emocional durante todo esse primeiro momento foi esvaziado, e agora que surge um novo desafio, ele não tem demanda emocional, ele não tem combustível emocional para lidar com isso. É por isso que ao invés de preferir encarar o desafio, ele escolhe fugir. Não sei se você entende isso, mas as nossas emoções são como um tanque, que tem uma válvula de entrada e uma válvula de saída. E se você e eu não cuidamos de alimentar o nosso coração, sabe o que acontece? Como um tanque normal, presta atenção, viver demanda combustível emocional da gente. Se relacionar, enfrentar os desafios, demanda combustível emocional. E se a gente não cuida de recarregar as emoções, chega uma hora que o nosso emocional entra na reserva e ele começa a dar sinais. Sabe o que é interessante? É que a gente preocupa de cuidar de tudo, menos de cuidar do coração.
A gente se preocupa de cuidar de toda a estrutura externa que gira na nossa vida, mas a gente não preocupa de cuidar do coração. Só que Provérbios 4 diz: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se eu estou correto na minha forma de entender o texto, o que está acontecendo com Elias é que agora ele está submetido a um alto índice, a um alto nível de exaustão emocional. E como consequência dessa exaustão, em primeiro lugar, Elias teve medo de viver. Medo. Aquela coragem que antes havia sido encontrada na palavra de Deus, aquela coragem que antes havia sido encontrada na vocação do Senhor, ela se perdeu. E agora tudo que ele quer é o quê? Fugir. Ele não quer mais lidar com os desafios, ele não quer mais lidar com os confrontos. Ele prefere a fuga, ele prefere o isolamento. Pessoas que estão emocionalmente desgastadas, elas preferem a fuga do que enfrentar os seus desafios, porque elas não têm combustível emocional suficiente para fazer isso. Elias decidiu fugir. Só que Elias não apenas perdeu a coragem de viver, o apetite pela vida, aquilo que leva alguém a levantar todos os dias e falar assim: cara, eu vou para cima, porque Deus me deu uma palavra e Ele vai cumprir a sua promessa. Não, Elias não tinha mais isso. Não que Deus havia mudado a sua palavra, e não é que ele não sentisse mais a presença de Deus. Irmãos, o que havia mudado não era Deus e a sua palavra. O que havia mudado era o estado emocional em que Elias agora estava. E esse estado emocional estava até atrapalhando esse desenvolvimento espiritual. Segundo, Elias perdeu o apetite por pessoas. O texto diz que ele foi para um deserto, e ao chegar ali na entrada do deserto, ele deixou o seu servo em Berseba de Judá, e caminhou um dia para dentro do deserto sozinho. E ao encontrar um pé de giesta, ele se sentou debaixo do pé de giesta para descansar, e ele dormiu. Não sei se você entende isso, mas momentos em que nós estamos emocionalmente desgastados são os momentos que normalmente nós mais precisamos de pessoas, sim ou não? São momentos que normalmente nós mais precisamos de ajuda. E é engraçado porque, exemplo, Jesus no momento de sua maior exaustão emocional, o que ele fez? Procurou seus amigos. Em Mateus capítulo 26, a partir do verso 36, quando Jesus está ali no jardim do Getsêmani, e ele sabe que o tempo da sua morte é chegado, ele procura os seus 3 amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e diz: ficai aqui comigo e vigiai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Em 2 Timóteo capítulo 1, Paulo diz que no seu tempo de desencorajamento, em que ele perdeu a esperança da sua vida, ele foi encorajado por um homem chamado Onesíforo. Paulo diz: graças a Deus pelas pessoas da casa de Onesíforo, que me encorajaram muito no Senhor, no tempo em que eu estava desgastado emocionalmente, já havia perdido a esperança da minha vida. Mas o Elias não faz isso. Ao invés de ele permanecer com o seu melhor amigo no tempo de exaustão e dizer para ele: cara, por favor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não estou bem, você pode por favor ficar comigo? A Bíblia diz que o Elias prefere ficar sozinho. E talvez ele decide ficar sozinho por 2 motivos. Primeira razão, por não ter que lidar com a realidade emocional do outro. Talvez a primeira razão porque Elias decidiu ficar sozinho é porque, já que ele não tinha combustível emocional para lidar nem com as realidades dele, que dirá para lidar com as realidades do outro. Então é melhor o isolamento. É o famoso cada um no seu quadrado, sei com seus problemas, eu aqui com os meus problemas. E talvez a segunda razão porque Elias decidiu o isolamento é porque ele não queria se expor para o outro. Ele não queria talvez que o seu amigo percebesse que ele também tinha debilidades, ele também tinha fraqueza. Ele não era o herói nacional que não tinha nenhum tipo de realidades, e dependência para lidar. Não, Elias não queria isso. Talvez ele não queria expor as suas debilidades emocionais para alguém que caminhava constantemente o tempo todo com ele. Irmãos, não é por essa razão que talvez muitas vezes nós preferimos ficar sozinhos.
Aí você pode falar assim: ah, Zulato, mas existem pessoas que têm um perfil emocional diferente. Tem gente que gosta de ficar mais tempo sozinho. Sim, eu entendo isso. Eu tenho uma pessoa assim em casa, minha esposa. A minha esposa tem dia que ela fala assim: me deixa no meu canto. Todo mundo comigo aqui? Todo mundo tem alguém assim em casa? Quem tem alguém assim em casa, levanta a mão. Talvez você seja essa pessoa, amém? É? Normalmente mulheres naquele momento, mulheres entenderam? Elas falam assim: me deixa, é? Me deixa, né? Tem dia que, vamos falar a verdade, tem dia que nem você se aguenta, sim ou não? E nesses dias que nem você se aguenta, o que você prefere? Ficar sozinho. Mas presta atenção, depois de um tempo de isolamento, em que você consegue colocar suas ideias no lugar, ou se reabastecer emocionalmente, o que você faz? Você volta para o convívio. Isso é um perfil emocional. Um perfil emocional de alguém que precisa de tempo sozinho. A pessoa, depois de se abastecer emocionalmente no seu tempo de solidão, ela volta para o convívio social. Isso é uma coisa. Outra coisa são pessoas que vivem sozinhas. Pessoas que vivem sozinhas e não têm conexões saudáveis com outras pessoas, elas não têm um perfil emocional, elas têm problemas emocionais. É diferente. Pessoas que não conseguem se relacionar, elas não têm um perfil emocional, irmãos. Elas têm doenças emocionais, problemas emocionais. Vocês estão comigo aqui? O Elias não queria mais lidar com o outro, não queria se expor, não queria abrir a sua vida, ou quem sabe, não queria ter que lidar com os dilemas do outro. Eu me lembro quando eu fui diagnosticado com depressão. Estou falando isso aqui, gente, porque eu sou alguém que vivi isso. Há mais de 10 anos atrás, eu já era pastor, estava vivendo uma exaustão emocional e eu nem sabia, que eu não tinha conhecimento disso. Eu fui percebendo essa exaustão emocional na minha vida, no meu dia a dia, porque eu fui parando de comer, eu fui parando de dormir, eu só conseguia chorar, e as pessoas perguntavam para mim: por que você está chorando? Eu falava: não sei. Até que um professor de seminário percebeu que tinha alguma coisa errada comigo e me levou no psiquiatra. E quando ele me levou, e eu contei para o psiquiatra o que estava acontecendo, o psiquiatra olhou para mim e falou assim: você está com depressão, com síndrome do pânico, você tem que tomar medicamento. Eu lembro que nesse dia que eu voltei para casa, eu peguei o telefone, eu liguei para minha mãe, eu falei assim: mãe, eu estou com depressão. Eu comecei a chorar, e a minha mãe, tentando me acalmar, falou assim: filho, fica tranquilo, isso vai passar. Eu já passei por isso. Minha mãe tinha acabado de perder o meu pai, fazia poucos meses que ela tinha perdido meu pai, poucos anos na verdade. E ela já estava vencendo a depressão. E quando eu falei, ela falou assim: fica tranquilo, você vai vencer, eu já passei por isso, você vai vencer também. Mas a minha preocupação não era o fato de eu estar lidando com um dilema emocional. Quando eu consegui respirar e falar com a minha mãe, eu falei assim: o que é que as pessoas vão pensar de mim? A minha preocupação não era tanto com o dilema que eu estava vivendo, mas era o que as pessoas iriam pensar de saber que eu estava doente. Porque na cabeça de muitos de nós, crente não passa por isso. Na cabeça de muitos de nós, pessoas cheias de Deus não podem passar por isso. Pessoas cheias do Espírito Santo jamais passam por isso. Pessoas que vivem uma vida com Deus não vivem esses dilemas. Só quem está em pecado passa por isso. Só quem está vivendo numa situação, né, desajustada com Deus. Mas irmão, presta atenção. Nós estamos falando de um camarada chamado Elias, que tinha uma vida com Deus, tinha uma palavra de Deus, não estava em pecado, tinha acabado de ser uma resposta para a nação de Israel, e ainda assim ele estava vivendo uma exaustão emocional. Porque essas coisas, irmãos, podem acontecer também com pessoas que servem a Deus. Você está comigo aqui? Isso não, nós não somos protegidos, não tem uma bolha que nos protege de vivermos essas coisas. Elias perdeu o apetite pela vida, Elias perdeu o apetite por pessoas. E terceiro, ele começou a considerar a morte como solução para o seu presente. Ele começou a dizer: Deus, eu quero morrer. Porque crente, escuta aqui, irmão, crente adora espiritualizar as coisas, amém? Crente, os crentes hoje não falam assim: Deus, eu quero morrer. Eles falam: Jesus, volta logo. Sim ou não? A gente não fala assim: Deus, eu quero a morte, Senhor.
gente fala assim: Jesus, volta logo, pelo amor de Deus. Que é uma forma espiritual de você falar a mesma coisa. Porque presta atenção, se o ansiar para você a volta de Jesus é uma fuga da realidade, você ainda não entendeu o que é a volta de Jesus. Se desejar Jesus voltar para você é fugir dos seus problemas, você ainda não entendeu o que significa a volta de Cristo. Irmão, presta atenção, Jesus não vai voltar para encontrar com uma igreja covarde que quer fugir desse mundo. Ele vai voltar para encontrar uma igreja vitoriosa. Amém? Não é fuga da realidade não, irmão. Amém, queridos? Mas o Elias começou a considerar a morte uma possibilidade para o seu problema. Ele falou: Deus, eu não sou melhor. E eu não sei se vocês percebem, presta atenção, gente. O Elias perdeu o senso de identidade, porque ele começou a dizer: eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Perdeu o senso de identidade, perdeu o senso de futuro, porque ele já não acreditava mais nas promessas de Deus, amém? Não acreditava mais nos planos e nos propósitos de Deus, e perdeu a referência da presença de Deus com ele. O cara naquele dilema todo não sabia mais quem ele era, não sabia mais o que Deus tinha falado, e não sabia mais nem quem caminhava com ele, estava perdido emocionalmente. Então ele olhou para aquilo ali e falou assim: Deus, quer saber de uma coisa? Me mata, me leva para o céu. Mas você não acha esquisito? Presta atenção, vocês estão comigo aqui, gente? Olha que loucura. O cara que não ia experimentar a morte estava orando para morrer. Vocês estão aqui, gente? Pelo amor de Deus. O cara que não ia morrer, não ia experimentar a morte, estava dizendo: Deus, eu quero morrer. Eu acho que Deus no céu olhava para Elias e falava assim: desculpa, Elias, mas essa oração eu não posso responder, porque eu tenho planos melhores a respeito da sua vida. Morte é um negócio que não vai fazer sentido na sua história. Eu tenho um upgrade para você. Eu vou te buscar numa carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Fica tranquilo, meu filho. Augusto Cury, grande psiquiatra dos nossos dias e psicólogo, diz que o suicida, na verdade, ele não quer se matar, ele quer matar a sua dor. Mas como ele não sabe como matá-la, então ele prefere tirar a sua vida. Como é que Elias reage agora debaixo de pressão? Foge, evita as pessoas e deseja morrer. A pergunta é: como é que Deus vai lidar com o Elias? Como é que Deus vai lidar com esse momento de exaustão na vida desse servo dele? Como é que Deus vai lidar com isso? Deus vai virar para Elias e falar assim: Elias, eu te entendo, né? Foi um tempo de grande intensidade, 3 anos e meio. Então assim, fique em paz, nós vamos levantar aí o outro profeta, você segue a sua vida. Foi isso que Deus fez? Sim ou não, irmãos? Não. Mas não é engraçado? Nós temos uma máxima na igreja, que eu sinceramente, quando eu ouço ela me incomoda demais. Normalmente ela não me incomoda, porque eu não ouço ela. Mas quando eu ouço ela, me incomoda. Qual que é a máxima? É que se você não se colocar à disposição, Deus vai levantar outra pessoa. Mas não é engraçado? Não foi isso que Deus fez com Elias. Deus não substituiu Elias por outro. Deus não virou para Elias e falou assim: ó Elias, já que você não está dando conta mais e você não consegue continuar servindo, então eu vou levantar um outro para continuar ou para completar o que eu comecei com você. Não é isso que Deus fez. Quando Elias não tinha mais condição de prosseguir a jornada que Deus havia dado para ele, sabe o que Deus fez? Deus deu descanso para Elias. Pelo amor de Deus, alguém pode dar glória a Deus aqui essa noite? Diga para quem está do seu lado: você precisa descansar. Diga para uma outra pessoa: você precisa descansar. Irmão, presta atenção. Sabe por que Deus deu descanso para Elias? Porque Elias era mais importante para Deus do que as coisas que ele fazia para Deus. Deus estava mais preocupado com Elias do que com as coisas que Elias entregava para Deus, irmãos. Deus não está preocupado com aquilo que você pode fazer para Ele, querido. Deus está preocupado com você. Você importa mais para Deus do que as coisas que você pode entregar nas mãos dEle. É por isso que Deus, quando percebeu Elias esse estado de esgotamento, Deus falou para ele: descansa, Elias. A solução para você não é parar, a solução para você não é morrer, a solução para você é
descansar. A solução para você, meu irmão, não é desistir. A solução para você não é parar. A solução para você não é fugir. A solução é descansar. Descansa. E o primeiro nível de descanso que Deus deu para o Elias foi o descanso físico. Deus falou para Elias: vai dormir. E quando ele acordou, Deus falou para ele: agora você vai comer um pão quentinho e água fresca que eu preparei para você. Deus mandou o iFood do céu, aleluia, né, entregar lá na porta da giesta de Elias. Entrega especial, sagrada para o Elias. Pão quentinho e água fresca. E o Elias comeu aquilo e voltou a dormir. O anjo falou para ele: não, tem mais, acorda aí meu filho, come tudo. E foi aquela comida que deu a ele capacidade para que ele pudesse prosseguir o restante da jornada. Meus irmãos, nós precisamos descansar, amém? E em primeiro lugar, descanso envolve descanso físico. Se você está vivendo aqui na América, trabalhando de domingo a domingo, de segunda a segunda, você está em pecado. Ninguém falou glória a Deus. Ninguém falou glória a Deus. Você está em pecado. Ah, pastor, mas se eu não trabalhar, de domingo a domingo eu não pago as minhas contas. Isso é o que você pensa, mas não é o que a sua Bíblia diz. A sua Bíblia diz que se você descansar no Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Que se você buscar o reino de Deus e a justiça dEle, todas as outras coisas te serão acrescentadas. Na verdade, sabe que você trabalha de domingo a domingo? Porque você acredita que a tua vida é sustentada pela força do teu braço e não pela graça do teu Deus. Porque se você acreditasse que quem sustenta você é o teu Deus, você iria aprender a descansar. Jesus fala em Mateus capítulo 6, olha para as aves do céu. Você já viu elas com enxada nas costas, abrindo buraco na terra e lançando semente? Não. Você já viu flor costurando? Nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vai cuidar muito mais de vocês, homens de pequena fé? Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas te serão acrescentadas. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se Deus dá conta de cuidar do mundo que você vive, será que Ele não dá conta de cuidar da sua vida? Se Deus dá conta de sustentar os pássaros, dá conta de sustentar as flores, dá conta de sustentar o universo, Ele não dá conta de sustentar você, meu filho. Você e eu precisamos aprender a descansar. Ai, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Quem é que disse que descanso depende de dinheiro? Descanso não tem a ver com condição, tem a ver com decisão. E para vocês que estão aqui, pior ainda. Sabe por quê? Porque ninguém paga um centavo para ir para a praia. Ninguém paga um centavo para sentar naquela areia. Ninguém paga um centavo para colocar o pé no mar. Ninguém paga um centavo para fazer uma caminhada na beira-praia. Não paga, você não paga um centavo. Descanso não tem a ver com condição, tem a ver com decisão. Irmão, pega a tua família, senta lá na areia e vai ver o pôr do sol. Vai contemplar a bondade de Deus, pelo amor de Deus. Pega a tua família, vai fazer uma caminhada. Sabe, a gente fica dando desculpas para Deus. Deus, mas eu não tenho dinheiro para tirar férias. Mas quem é que disse que o seu descanso está associado às suas férias? Seu descanso tem a ver com a decisão de praticar aquilo que Deus está te mandando na palavra dele. Para um minuto para você contemplar os meus feitos e se lembrar que eu continuo cuidando de você. Pelo amor de Deus, alguém pode dar um glória a Deus aqui? Descanso físico. Senta com um pacote de pipoca, irmão, e vai ver o que Deus está fazendo. Pastor Drummond, um dos nossos pastores que faleceu alguns anos atrás, ele falava o seguinte: as pessoas vêm para a América e o sonho delas é o sonho americano. E em nome desse sonho americano, elas sacrificam no altar de Baal seu tempo, sua família, seu descanso. Sacrificam no altar de Mamon sua família, seu tempo, seu descanso, para que eles possam ter um pouco mais de dinheiro. Te pergunto, vale a pena?
Só que Deus não deu só descanso físico para Elias. Deus deu para ele também descanso emocional. O texto diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites e foi para Horebe, o monte de Deus. Horebe é o monte Sinai. Por que Elias foi para o Sinai? Porque ele sabia que Deus havia falado naquele lugar. E ele precisava do quê? De uma palavra. Então ele foi para lá para buscar uma palavra. E quando ele chegou lá, Deus perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? E ele começou a dizer: ah, Deus, o Senhor sabe o que está acontecendo. Eu estava aí servindo o teu povo, mas esse povo é difícil demais. Eles mataram os profetas, se apostataram do Senhor. Ninguém quer saber do Senhor. E quer saber de uma coisa? De todos os profetas, eu sou o único que sobrou. Sabe como é que Deus começou a dar descanso emocional para o Elias? Deus começou a fazer o Elias falar, botar para fora a morte que estava dentro. Amém? Botar para fora toda aquela morte que estava dentro, para ela sair. Deus falou para ele: fala, Elias, o que é que está dentro? O que é que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo sozinho, eu estou sentindo desamparado, eu estou sentindo que tudo depende de mim, eu estou sentindo muito peso. E ele foi botando para fora, ele foi botando para fora, ele foi botando para fora. Irmão, presta atenção. Às vezes tudo que a gente precisa para aliviar o coração é encontrar alguém que esteja disposto a ouvir a nossa dor. Põe para fora, Elias. O Elias começou a colocar para fora, e à medida que ele foi colocando para fora toda aquela insatisfação, aquela morte que estava lá de dentro, Deus foi lembrando para ele: primeiro, Elias, você não está sozinho, existem outros 7.000 profetas e como você não dobraram os seus joelhos. Segundo, Elias, o que você está vivendo não depende nada de você, depende tudo de mim. O meu plano e o meu propósito da sua vida não tem nada a ver com a sua capacidade ou com a sua força, mas tem a ver com a minha graça. Terceiro, Elias, você acha que acabou? Eu tenho muito mais para fazer na sua vida. Ainda há esperança para se cumprir em você. Eu tenho um profeta para levantar, eu tenho um rei para ungir, e eu vou usar você para fazer isso. Aleluia! Como é que Deus deu descanso para o Elias emocional? Deixou ele falar, põe para fora. E depois Deus renovou a esperança, a confiança e as suas promessas. Sabe, nessa noite eu vim aqui para dizer para você que talvez você precise descansar. Você precisa descansar, meu irmão, fisicamente, descansar emocionalmente, para que você possa recobrar o ânimo para seguir a tua jornada. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor. Sabe, Deus não desistiu de Elias. E eu digo para você, Deus também não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Ele continua confiando em você. Ele continua acreditando em você. E tudo que Ele espera é que você descanse. 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 Você pode fechar os seus olhos nessa noite. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu clamo nessa noite juntamente com os teus filhos, porque eu sei, Senhor, que o Senhor quer sarar muita gente aqui. Eu sei que o Senhor quer renovar as forças de muita gente aqui. Tua palavra diz que até os jovens se cansam, perdem a sua força, o seu ânimo para caminhar. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles caminharão e não se cansarão. Eles correrão e não se fadigarão. Voarão com asas como que de águia às alturas. Pai, eu não sei como muitos estão terminando o ano aqui. Talvez alguns estejam aqui contando, falando assim: pelo amor de Deus, eu não vejo a hora desse ano terminar, porque eu não aguento mais.
O Senhor me manda te dizer, meu irmão, que a solução para o teu cansaço não é o fim desse ano, é você aprender a descansar nele. É você aprender a deixar Ele cuidar de você. É você não sentir culpa. Sabe, muitas vezes nós sentimos culpados por estarmos descansando. Numa sociedade em que todo mundo vive escravo do trabalho, e que é bonito dizer para todo mundo que nós não temos tempo, né? Porque nós estamos fazendo um monte de coisa. Deus manda nos dizer, Deus fala pela sua palavra: não, você tem que ter um tempo ósseo, você tem que ter um tempo que você fala: não estou fazendo nada, eu estou descansando na presença do meu Deus, eu estou descansando na companhia da minha família, sem sentir peso, sem sentir condenação. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar juntamente com os meus irmãos aqui. Eu oro por essa igreja, eu oro pelos voluntários dessa igreja, eu oro, Senhor, pelas famílias dessa igreja, eu oro, Senhor, por aqueles que estão aqui, que não estão conectados a nenhum ministério, mas estão conectados aos afazeres da vida. Eu oro por mães aqui, mães de filhos recém-nascidos. Eu oro, Senhor, por mães que têm bebês. Eu oro por mães que lidam com crianças que estão desenvolvendo 2, 3 anos de idade. Eu oro por pais de adolescentes, pessoas que estão se sentindo cansadas, pessoas que estão emocionalmente desgastadas porque vivem um momento caótico no seu casamento, pessoas que estão lutando, Senhor, talvez há algum tempo, talvez há anos, esperando por uma melhora, esperando por uma mudança, mas chegaram no seu ápice, chegaram, Senhor, talvez no seu limite. E quem sabe existam alguns aqui, ou talvez pela internet, que já estejam começando a considerar, quem sabe, no suicídio, uma possibilidade para a solução do seu caos. O Senhor Jesus manda te dizer nessa noite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. Você pode levantar suas mãos ao Senhor nessa noite. Vamos cantar isso ao Senhor. Vamos, cante, igreja. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas, grandes coisas. E grandes coisas estão por vir, e grandes coisas vão acontecer aqui. Vamos cantar. Yahvé, Rafa, diga Elohim, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, se manifestará. Oh, Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Somente as vozes declarando. Levante as suas mãos e cante. Yahvé, Yahvé, Rafa, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Eu gostaria que nós orássemos uns pelos outros nessa hora. Se você está do lado do seu marido, da sua esposa, queria que você abraçasse seu marido e da sua esposa.
Se você está do lado de alguém que não é seu marido ou sua esposa, um homem vai abraçar um homem, uma irmã vai abraçar uma irmã. Mas se você, eu vou fazer esse convite, eu não sei, mas eu sinto no meu coração que tem algumas pessoas aqui que você quer receber uma oração específica. Talvez você está aí no seu lugar, você fala assim: cara, eu queria tanto que alguém orasse por mim hoje, eu queria tanto que alguém me abraçasse, eu queria tanto sentir um toque de Deus. Se você é essa pessoa, meu irmão, Deus está falando com você, você sabe que você precisa. Sai do seu lugar e corre aqui para frente, nós queremos orar com você, nós queremos orar por você. Sem constrangimento, sai do seu lugar e vem. Deixa a gente orar por você. Pode vir, vem, pode vir. Vem. Yahvé. Pode vir, vem mesmo, vem. Isso, sai do seu lugar e vem. Se você é essa pessoa, deixa a gente orar por você, deixa a gente orar com você. Adonai se manifestará. Os demais, erga suas mãos, abre os seus lábios, ore por essa pessoa que está com você. Ele vai cantar a basúria, ele Adonai se manifestará. Mais uma vez, somente as vozes cantem. Yahvé, Shaddai, Jireh, e Adonai se manifestará. mais uma vez, Yahvé, Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, e Adonai se manifestará. Se manifestará. aleluia. Se manifestará. Se manifestará. Tem descanso de Deus para você aqui nessa noite. Tem descanso de Deus para você nessa noite. Tem descanso de Deus para você nessa noite. Tem descanso de Deus para você aqui nessa noite. Tem descanso de Deus para você aqui nessa noite, meu irmão. Deus se importa com você, querido. Deus se importa com você. Ele se importa com você. Aleluia. Aleluia. Tira o peso, Senhor, tira o fardo. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Aleluia. Com seus olhos fechados, coloque as suas duas mãos sobre seu coração, por favor. E ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga, nessa noite eu abro o meu coração. Diga, e eu te entrego a minha vida. Diga, Jesus, eu quero caminhar contigo. Diga, eu quero aprender a descansar no Senhor. Diga, Jesus, recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Diga, hoje, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração. Se você está aqui nesse auditório e quem sabe fez essa oração pela primeira vez dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou quem sabe você orou dizendo: eu quero voltar para Ele hoje. Ou quem sabe pela internet você está fazendo isso.
Nós queremos muito orar com você, queremos muito orar por você. Se você é essa pessoa que está aqui nesse auditório, você diz: eu quero entregar minha vida a Cristo, você diz: eu quero voltar para Jesus hoje, eu vou contar até 3, eu quero que você levante uma das suas mãos para eu te ver, eu quero orar com você, eu quero orar por você. E se você está tomando essa decisão no online, você vai digitar para a gente hashtag eu decido por Jesus, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Tem alguém? Levanta a sua mão bem alto, deixa eu ver você. Tem uma mão aqui na frente, tem mais uma mão lá atrás. Levanta bem alto, bem alto. Nós queremos ver você, queremos orar por você. Tem mais alguém nessa noite? Mais alguém? Sai do seu lugar, vem cá, vamos aplaudir, gente, pelo amor de Deus, vamos celebrar. Tem mais uma vida aqui na frente. Aleluia, 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 aleluia. Rafa, pega suas mãos a Ele, diga: Shaddai, Jireh. Mais uma vez, cante mais uma vez. Oh, Yahvé, Yahvé. Oh, Jireh, Adonai, se manifesta. Estenda suas mãos para cá, por favor. E ore comigo dizendo: Pai, nós abençoamos cada uma dessas vidas. Diga: declaramos que elas são tuas, que elas pertencem a ti. Diga: Pai, e como igreja nos comprometemos em amar, em servir, em ser com elas a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor por essas vidas. Oh, glória a Deus, 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 glória a Deus. Jireh, Adonai se manifestará. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Senhor, alivia fardos pesados aqui. Traz descanso, Senhor, para os corações. Tira o peso, tira o fardo. Alivia o jugo, Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. E quem crê, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor. Dê um abraço quem está do seu lado. Vai na graça, vai na paz. Quarta-feira temos o culto fé aqui, amém? Esperamos você para esse tempo maravilhoso. Deus te abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus, amém.